É a primeira vez que eu venho aqui, né? Então é natural de eu ter que me apresentar. Vou ser mal educado, chegar aqui apenas e abrir a Bíblia e deixar Deus falar. Mas o meu nome é Ibrahim. Então, naturalmente, se você sabe meu nome, eu também preciso conhecer você. Então, nós vamos fazer um trato. Eu acredito que o jovem adventista é o jovem mais bonito do planeta. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Mais ou menos, acho que alguns estão com baixo de estima. Eu acredito que o jovem adventista é o jovem mais bonito do planeta. Se você crê nisso, diga amém. 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 A Bíblia diz que nós somos filhos dele e fomos feitos à imagem e semelhança dele. Você crê nisso? Então, glória a Deus. Então, vamos fazer um trato aqui. Eu vou de novo dizer o meu nome. Vou contar até 3, vou dizer o meu nome. E os bonitos, apenas os bonitos, os feios não precisam dizer nada, tá certo? Vai dizer o teu nome. Combinado assim? Não deixa eu passar bico não, tá bom? Então você fala comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Meu nome é Ibrahim, o seu? Aí Abraão, Joana, Maria. É a forma mais rápida de, em menos de 30 segundos, você conhecer todo mundo, né? Mas é um prazer, queridos, estar aqui com vocês, tá bom? Esses dias eu tive a oportunidade de passar aqui na casa do irmão Miguel. Ele estava ali junto com um grupo de jovens. E aí, irmão Miguel, Deus abençoe o senhor e o ministério que está lá acontecendo do seu lado, viu? E vi lá um grupo de jovens reunidos com outros jovens que ainda estão conhecendo, estudando um pouquinho a Bíblia. E isso é maravilhoso, isso é tremendo. Isso é o poder dos jovens aí, influenciando outros jovens. Mas está falando de fé, né? O tema aqui, além da razão. E com certeza, acho que alguns textos sobre fé já foram lidos nessa noite. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Quem sabe já foi lido aqui. Está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Amém? Alguns ainda estão achando, misericórdia. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Curva a sua fronte, vamos orar? Querido Pai, nós queremos agradecer a oportunidade que nos dá nesta início de noite, final de noite, início de madrugada, estarmos diante da Tua presença. E aqui podemos ser tocados pela Tua palavra, tocados pelas canções, e sentir que realmente aqui é o Seu lugar e também o nosso lugar. O Senhor possa nos abençoar e também possa nos dar sabedoria, não só para entender, mas também para aceitar a Tua palavra no nosso coração. É isso que suplicamos no nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Alguém já pegou táxi aqui? Deixa eu ver a mão. Táxi. Eu cheguei essa noite de Recife, né? Lá em Recife, estava sem carro, conheço muito, tive que pegar um táxi. Peguei um táxi, não conheci o rapaz, veio da Flórida, a gente ligou no disque táxi. Ele veio, nos pegou no local determinado e nos levou até o aeroporto. A gente começou a bater um papo ali e tal. Eu estava pensando sobre o trabalho do táxi. Como é complicado, porque ele se depara durante todo o dia com pessoas diferentes que ele não conhece. Mas eu comecei a pensar no meu lado. Falei, como é complicado para mim pegar o táxi. Porque eu não sei quem é que vai me levar, se ele é um bom motorista, se é uma pessoa confiável, se é de boa índole, se vai me levar realmente a um determinado lugar, se vai cobrar caro, se vai cobrar barato, se é bandeira 1, bandeira 2. E no meio do percurso era a bandeira 1. De repente ele apertou o aparelhinho lá responsável, né? E foi para a bandeira 2. Eu olhei para a cara dele assim: por que bandeira 2? Eu falei: não era bandeira 1, porque já mudou. Ele disse: não, porque quando a gente troca de cidade, muda. Então era Jaboatão, agora é Recife, então é 2. Então beleza, né? Fazer o quê, né? Daqui a pouco é 3, 4, 5, eu tô frito aqui, né? Mas tudo bem. Eu fiquei imaginando, né? Será que eu teria coragem de aceitar qualquer proposta que aquele taxista me fizesse? Eu acho que não, né? Eu acho que você também não aceitaria. Mas eu queria fazer um desafio para você aqui. E queria ver como é que você lidaria com essa situação. Imagine que você está pegando um táxi, só que esse taxista é cego. Olha aí o desafio. E ele vai olhar para você: olha, fique tranquilo, eu estou acostumado com isso, o meu ouvido é biônico, é muito bom. Então eu sei quando um carro está na minha frente em movimento, sei que está parado, porque eu percebo tudo ao meu redor. Então pode ficar tranquilo, pode entrar, que eu te garanto que você vai chegar a um determinado lugar em segurança. Você pegaria esse táxi? Sim ou não? Não? Acho que tem gente que pegaria. Eu não pegaria, lógico. Porque já viu o cego dirigir?
Eu já vi quem não tem uma perna de dirigir, já vi quem não tem um braço de dirigir, mas segue dirigindo, nunca vi na minha vida. Então eu fico imaginando que eu teria que ter muita fé naquele motorista para dizer assim, ó, pode me levar, mesmo sem a visão, que eu tenho certeza que vou chegar em determinado lugar. É lógico que não. É lógico que a gente não confiaria e não iria. Tem situações na nossa vida que a gente precisa ter muita fé para permitir que aconteça, ou que a gente próprio se coloque naquela situação, né? Eu admiro a história de um jovem, e a Bíblia relata diversas histórias de jovens que tiveram que ter muita fé, que tiveram que realmente pedir a Deus para aumentar a sua fé, quem sabe ficar ali para poder lidar com os desafios da vida. Eu creio que a fé, ele é o combustível do jovem cristão, é o combustível do cristão, porque sem fé, a própria Bíblia diz que é impossível agradar quem? Agradar a Deus. Então nós cremos em alguém que não vemos, apenas sentimos a sua presença, mas não ouvimos, face a face, e precisamos crer. Então a impressão que ele faz na nossa vida, a mudança que ele nos leva a ter, é que nos faz cada vez mais confiar nesse Deus maravilhoso. Mas a Bíblia conta a história de um jovem que ele precisou ter fé no Senhor. E eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Daniel. Abra a sua Bíblia aí, no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Versículo 3 até o versículo 7. Daniel capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. A Bíblia diz assim: Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Belsazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Ananias, o de Abednego. Querido, nós conhecemos bem essa história. Jovens que estavam tranquilos, felizes ali, quem sabe, com a sua família, com seus amigos, com a sua igreja, e de repente eles são colocados em uma situação adversa. A Bíblia diz que o rei da Babilônia os tirou da sua terra, da sua família, e levou agora para outro país distante. Esses jovens agora estavam longe da sua fé, esses jovens estavam agora longe da sua família, longe de tudo aquilo que para eles tinha valor, e agora poderíamos dizer que eles eram escravos. Só que a coisa interessante é que o rei Nabucodonosor era muito inteligente, e a proposta do rei Nabucodonosor não era apenas que aqueles jovens fossem escravos, não, ele tinha um projeto muito maior. O projeto deles era mudar a vida daqueles jovens, era mudar os seus princípios, mudar os seus valores, mudar o seu estilo de vida, mudar tudo. Então tudo que estava agora de herança familiar, de herança religiosa, agora deveria ficar no passado, e aqueles jovens teriam como referência agora Babilônia. Então a primeira coisa que precisava acabar na vida daqueles jovens era a sua fé em Deus. Uma coisa interessante é que toda vez que um filho nascia em Israel, era natural que o pai e a mãe, eles passassem por um momento de planejamento. Quando o pai e a mãe se planejam com o filho, às vezes acontece assim, de assalto, mas vira um momento muito especial. E é natural que ao escolher o nome do seu filho, tivesse um significado muito especial para os seus pais. Você quer ver uma coisa? Quantos aqui sabem o significado do seu nome? Poxa, olha que coisa boa, muita gente. Deixa eu conhecer aqui um pouquinho. Então, como é teu nome, querido? Fala aqui para mim o teu nome. Qual é o teu nome? Sami, qual é o significado? Companheiro e amigo. Olha aí, você foi um bom companheiro e um bom amigo do teu lado. Outra pessoa que sabe o significado do teu nome? Olha aqui, mais uma pessoa, tudo bom? Como é teu nome? Sara, o que significa teu nome? Princesa, olha, nós temos uma princesa em nosso meio, viu, queridos? Princesa, olha aqui, mais alguém? Sabe o significado? Olha aqui, tem umas mãos. Como é teu nome? Samuel, olha, Samuel. Significa o quê? Presente de Deus, olha a coisa boa. E mais um aqui. Como? Ranindo.
Significa o quê? Conselho do Senado. Os senadores estão fazendo esse conselho, já? Então olha, temos alguém no nosso meio. Eu também sei o meu nome. Meu nome é Eduardo Ibrahim. Todo mundo mais fácil de Ibrahim, né? Aí Eduardo e tal, significa Abraão e tal. Mas Eduardo significa próspero guardião da beleza. Eu acho que eu sou muito bonito, viu? Ou então, Deus me deu uma mulher tão maravilhosa e bonita, a mulher mais bonita do universo, está ali do lado, fica em pé, amor. Pessoal te conhecer? Isso, Rosana Dias, essa é minha esposa, tá bom? Mas o nome, ela tem um significado muito especial, principalmente para os pais. No meu caso, Eduardo, porque era o nome do meu pai. Então acho que minha mãe nem ligou com significado. Mas no caso daqueles jovens, não. O nome deles tinha um link ao Deus que eles serviam, a esperança que eles tinham no seu coração, aos princípios que regiam a fé daquele povo. E de repente, eles são colocados em um contexto totalmente contrário a tudo aquilo que eles entendiam como correto. E a primeira coisa que Babilônia procura fazer com aqueles jovens é trocar o seu nome. Daniel mesmo significava Deus é o meu juiz. E agora ele vira Belsazar. Ele agora adora um Deus pagão. O nome dele tinha simbolismo como um servidor de um Deus pagão. Olha uma coisa dessa. Quero te dizer uma coisa aqui. O mundo e a filosofia do mundo tenta apagar a nossa fé. Tenta fazer-nos esquecer dos nossos princípios, do que nos faz estar aqui todos os dias para adorar a Deus. E diante da história desses jovens, nós percebemos que o desafio não é fácil. E que assim como havia um desafio no passado, continua havendo um desafio hoje. Porque o mundo, ele não quer mudar apenas o teu nome. O mundo quer mudar a tua identidade. O mundo quer mudar você. A maior prova disso é o meio onde nós somos envolvidos. Você quer ver uma coisa? Eu comecei, ano retrasado, a faculdade de jornalismo. Eu estava lá todo empolgado na faculdade. Eu falei, uau, vou ser um dia um jornalista. Pastor jornalista. Fiquei empolgado, né? A oportunidade de estudar, né? Estava na sala, eu tinha que ficar me policiando. Porque senão eu chegava na sala e dizia, e aí, irmão, tudo beleza? Aí os colegas lá para minha casa assim, irmão, como assim, meu brother? Me entenderam, né? Está acostumado a chamar de irmão na igreja, né? E eu ficava me policiando, né? E um dia, tinha lá o professor Saul, né? Saul, ele estava dando aula de design gráfico. E eu lá sentado, empolgado, vou aprender a mexer no Photoshop. Agora eu vou ser um dominador do CorelDRAW. Rapaz, fiquei tranquilo, empolgado, né? Achava que uma matéria de um semestre ia dominar tudo, né? E de repente o professor começou a falar um pouquinho e disse que as técnicas não eram suficientes, que era necessário ter o dom criativo. A pessoa precisa ser criativa para construir algo. Eu disse, ixi, a casa caiu, será que eu sou criativo? Só que ele começou a compartilhar as informações e dizer assim, olha, tem hora que comigo mesmo desaparecem as ideias e não tem mais criatividade nenhuma. E aí de repente eu paro, pego meu baseado, dou uma puxadinha e as ideias tudo voltam, meu amigo. Eu fico de boa, eu fico assim. Estou no lugar certo. Assim, eu fiquei assim todo escanteado. Eram dois adventistas na sala, eu, pastor, e uma roupa jovem. Eu disse, meu Deus, será que na próxima aula o professor vai trazer um baseado para te testar a criatividade? Eu fiquei angustiado com aquilo. Eu fiquei imaginando, aonde estão os nossos jovens? Em que contexto? Eu não sei nem o que rola aí nas outras faculdades. Mas um professor universitário estava dizendo que para abrir a mente precisa fumar maconha. Pensa aí uma coisa dessa. Então, queridos, eu quero que você imagine agora o mundo no qual nós somos envolvidos, os desafios que nós temos. É difícil ter fé nesse mundo, sim ou não? É difícil crer que existe um Deus que nos ama, sim ou não? É. Porque o mundo diz totalmente o contrário. Quantos aqui conhecem Ilhéus? Tem alguém que conhece Ilhéus? Olha, alguns conhecem Ilhéus. Ali em Ilhéus tem uma universidade chamada UESC. Alguém conhece? Eu vejo escolar. Alguns conhecem aqui e tal. Eu era pastor no sul da Bahia. Então era natural que toda vez que eu ia pegar onda em Ilhéus, né, eu passava ali na frente da UESC. Eu morava em Itabuna, na Associação de Ilhéus. E a minha família e tal, passava por ali. E eu passei com o meu carro, né? Ouvindo música da igreja, claro. De boa, empolgado. E aí os jovens param e batem a mão. Aí, opa, apertei o pé no freio, parei o carro, porque entendi, você precisa ajudar o irmão, ajudar o próximo. Eu, na época de estudante, precisei de muita carona, eu não vou ajudar o próximo, né? Parei o carro. Os meninos entraram no meu carro, entrou um rapaz e mais duas moças. Sentaram atrás das moças, o rapaz sentou na frente, todo sério, ouviu a música, comecei a dirigir o carro, por favor, bota o cinto. Botou o cinto,
Ele olhou para mim: você é crente? O João Augusto, que eu perguntei: você é? Ele disse: eu não, eu sou ateu. Eu falei: legal, né? Você é ateu? Eu falei: rapaz, diferente, né? E aí começamos a conversar ali, né, e tal. Eu falei: você faz o que na vida? Eu sou biólogo, estou fazendo mestrado em biologia. Rapaz, que legal, hein? E você quer ser o que da vida? Biólogo. Eu falei: não, eu queria ampliar o negócio e tal, né? Especialização. Falou: não, porque biologia é minha vida e eu quero ser um cara de sucesso, um homem cheio de objetivos e tal. Eu falei: beleza. Me diga uma coisa: biologia estuda a vida, é assim? Ele estuda a vida. Então você estudou a vida, sabe como é que veio tudo? Veio o mundo? Eu falei: eu não fiz biologia, eu fiz aparecido, teologia. Aí começamos a conversar, né? Bater um papo ali e tal. E eu comecei a perguntar: mas como é que você não acredita em Deus? Ele disse: porque eu não acredito também. Nós estamos aqui vivendo minha própria decisão, eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero. Você olha para as catástrofes do mundo e você acha que tem alguém por nós? Não tem, eu não acredito nisso. E querido, ele começou ali uma conversa longa, sabe? Eu tentando convencer ele de Deus e ele tentando me convencer que Deus não existia. Para lá, para cá, e as meninas coitadas atrás, sem dizer nada, né? Um tio. E imaginando onde que eu fui parar, né? Tudo bem. Ali conversando. E eu comecei a pegar o caminho mais longo, né? Para poder manter mais tempo conversando com ele. E eu parei na frente da Dor de Julho, a Avenida Dor de Julho que tem lá em Ilhéus. E cheguei para ele assim: querido, eu posso fazer um desafio com você? Ele: diga aí. Olha, eu não quero que você seja crente. Eu não quero crente. Pensa, não gosto de crente. Eu mesmo não gosto de crente. Ele me olhou assim: eu não gosto de crente. Eu falei: não gosto de crente. Eu quero te fazer uma proposta diferente. Ele: diga aí qual é a tua proposta. Você está dizendo para mim que Deus não existe, é isso? É, Deus não existe. Tá bom. Você está dizendo que a gente vive a nossa própria mercê sem ninguém se importar com a gente, é isso mesmo? É isso mesmo. Tá bom, então deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você está fazendo faculdade, mestrado agora, quer fazer doutorado, quer ser um grande homem da sua vida, é isso mesmo? É isso mesmo. Então você que entende da vida, me diga uma coisa: o natural do ser humano é viver quanto tempo? 80, 85. Quem se cuida lá, a gente chega até os 100, mas já chega meio caducando. Legal. Então você está dizendo para mim que tudo que você está correndo atrás na sua vida vai terminar em 80 anos, é isso mesmo? Ele falou assim: e você acha que isso é vida? Não é não? Eu falei: porque eu penso diferente. Eu penso que tudo que eu estou fazendo aqui é apenas um primeiro passo para tudo que eu vou viver. Eu falei: você vai viver quanto? Eu vou viver eternamente. Eternamente como? Eu falei: filho, essa é a grande diferença, filho. Você está dizendo que não existe um Deus. Olha, a sua fé precisa ser muito maior que a minha para não crer em nada e você estuda a vida. Porque eu creio em algo muito maior, algo que cuida, alguém que cuida de mim. E você acha que ninguém cuida de você. Então eu quero te fazer um desafio. Eu quero te fazer um desafio a pensar em deixar de viver 80 anos para viver eternamente. E aí, ele gostou da ideia, né? Viver eternamente, porque não quer viver eternamente. Então eu quero fazer um desafio para você. Eu falei: qual é o desafio? Você vai chegar em casa. Quem sabe ficar de joelho, deitado, em pé, do jeito que você quiser. Mas você vai olhar para cima e dizer: Deus, eu não acredito em você. Mas um doido aí me pegou no carro e disse que tu existe. Então se tu existe, prova para mim de alguma forma que o Senhor é Deus. Porque eu não acredito. Queridos, eu não sei o resultado. Mas eu sei que esse jovem, se ele desafiou a Deus, ele recebeu uma resposta. Sabe por quê? Porque Deus existe. E quando nós olhamos para a história de Daniel, a gente percebe que Daniel tinha uma fé tremendaça, porque ele cria que realmente Deus existia e Deus estava com ele. Porque, querido, eu quero que você imagine agora comigo: Daniel chega, e em vez de quem sabe lá cuidar da construção, quem sabe cuidar de animais, o rei diz assim: Daniel, seus amigos, eu quero dizer para vocês que vocês são meninos especiais. Eu estou trazendo vocês lá daquela terra, que é mais ou menos, para uma mega metrópole, a melhor do mundo, meu amigo. Só que eu não quero colocar vocês em qualquer lugar. Vocês vão estar aqui comigo no palácio. Então vocês vão comer da comida que eu como. Vocês vão se vestir da forma como eu me visto. Vocês vão andar nos melhores lugares de Babilônia. Então vocês vão ser o cara aqui. Você acha que... como é que você ia lidar com essa proposta?
Ia gostar ou não ia gostar? O grande detalhe dessa história, queridos, é que tudo aquilo que Babilônia oferecia para aqueles jovens não chamava a sua atenção. Porque o que chamava a atenção deles era o relacionamento que eles tinham com Deus. Era tudo aquilo que os levou até aquela fé fortalecida no Senhor, a ponto de olhar para aquele eunuco e diante de todo aquele povo rejeitar e dizer: olha, eu não quero isso. E olha o que diz o versículo 8: resolveu Daniel firmemente se contaminar. É isso que está aí? Não é não? O que diz aí? Não se contaminar. A Bíblia diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Você imagina a raiva que o rei ia sentir? Que é isso? Você está dizendo para mim que você é melhor do que eu? Você está dizendo que você é melhor que o rei do mundo? Porque Babilônia era o grande império do mundo na época. Esses homens, quem sabe, estavam correndo o risco ali de perder a sua própria vida. Mas aquilo que eles acreditavam era mais importante do que tudo que estava sendo oferecido a eles. Aqueles jovens tinham foco. E o foco deles era baseado em uma fé tremenda. E fé é confiança. Fé é convicção. Aqueles jovens, eles confiavam que se Deus colocou, se Deus permitiu que eles fossem para a Babilônia, é porque eles tinham um propósito na Babilônia. Deus tinha um propósito para eles na Babilônia. Aqueles jovens, eles criam tanto em Deus, que eles entendiam dentro do seu coração, que se Deus colocou ele naquela situação adversa, é porque Deus ia atuar através deles. Isso é tremendo. É isso que é fé. A gente lida com situações adversas na nossa vida, e quem sabe, ao olhar para os problemas, diz: uau, como é que eu posso passar por isso? Não. Ele diz: Deus tem um plano nisso tudo. E foi assim que Daniel e seus amigos lidaram. Porque a Bíblia diz que eles resolveram, e não foi qualquer decisão, não. A Bíblia diz que eles resolveram firmemente, era algo firme, nada ia mudar a sua cabeça. Ele disse: olha, isso aí a gente não come, isso aí a gente não bebe, isso aí a gente não faz. Você percebe? Querido jovem, que tipo de jovem nós somos? Será que nossa fé é pelo menos como um grão de mostarda? A Bíblia diz que se for assim, a gente pede um monte de um lugar para o outro, né? Será que nossa fé é frajuta? Quando a gente lida com os desafios da vida, a gente dá para trás? Deus, ele confia na gente, porque a própria Bíblia diz que Deus acha que os jovens são fortes, que Deus acredita nos jovens. Mas será que nós acreditamos nesse Deus que cuida da gente? Ou será que negociamos a nossa fé, negociamos os nossos princípios facilmente? O mundo está oferecendo algo para mim e para você que é passageiro. Você quer ver uma coisa? Alguém aqui já assistiu propaganda de cerveja em casa? Alguém já assistiu? Assistiu, né? Já viu aquelas mulheres feias que eles colocam na propaganda? Cada mulher feia. É feio ou não é? É não? É não? Será que minha televisão é diferente lá em casa? Porque bonita para mirar só a esposa, viu? Mas não é mulher feia não, filho. É mulher bonita mesmo. Fica com os vergonha da esposa do namorado, não pode ser da namorada não. É bonita mesmo. E além disso, meu amigo, eles colocam uma roupa que vem do fio do cabelo ao dedo do pé. Não é assim? Não. Olha o braço da biquíni visível, meu. A mulher aparece mostrando quase tudo, meu amigo. E agora apareceu uma propaganda nova chamada de verão, né? Verão, já viu? Já viu do verão? Verão, né? E sabe o que ela fica dizendo pro jovem? Jovem, seja careta não, você quer ter uma verão dessa? É só tomar uma geladinha? É isso que o mundo diz. O mundo diz: olha, você quer ter um mulherão desse aqui? É só tomar toda, mas você vai ficar descolado e vai pegar todas. Porque se você tomar geladinha, a gostosinha, você vai ter a gostosona. É assim que o mundo diz. E aí agora, a gente começa a negociar: olha, não tem problema nenhum, né? Deus me entende, eu tenho que estar aqui curtindo tudo. Sabe o que acontece, querido? É que nós estamos negociando a nossa fé por coisas passageiras que o mundo está oferecendo. Assim ou não?
Assim é o inimigo. Só que quando eu olho para Daniel, eu vejo que a fé dele estava fundamentada na palavra do Senhor. Eu vejo que a fé de Daniel estava fundamentada numa confiança que ele aprendeu com seus pais, que ele aprendeu a olhar para o passado e ver um Deus que cuidou do seu povo até ali. E essa fé era tão forte que nada que Babilônia pudesse oferecer a ele chamaria a sua atenção. O mundo chama a sua atenção. O mundo mexe com você. Porque se o mundo mexe com você, cuidado. Eu tenho o costume de dizer, alguns dizem que eu sou doido, dizer que eu sou ET. Eu sou pastor ET, pastor. Não é uma palavra muito legal para você ficar dizendo, você é pastor. Eu falei, não, eu sou ET, filho. Mas como assim, pastor, eu sou ET? Você está assistindo muito filme, não? Eu falei, não sou muito filme, não. Eu falei, mas pastor, ET, extraterrestre, aquele isso é coisa de filme. Eu falei, não, filho. A Bíblia diz que eu não sou desse mundo. É a Bíblia que diz. A Bíblia diz, jovem, não se conformeis com o quê? Com este mundo, com este século. Você não é da onde? Você não é daqui. Então se você não é daqui, você é extraterrestre. Eu não sou daqui. Então, querido, eu não posso me agradar do que o mundo me oferece, porque isso aqui não me agrada. Eu não posso achar interessante querer agora me deliciar nisso tudo que o mundo está me oferecendo, porque isso não me agrada. Porque o que eu gosto está onde? Está no céu. A Bíblia diz que o lugar de onde nós somos não tem dor, não tem sofrimento, não tem morte, não tem nada disso. Então esse lugar não é para mim. Sabe o que acontece? É que tem gente que está gostando desse mundo. Tem jovem que está amando tudo isso que está acontecendo. E parece que é legal, parece que é interessante também. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Não tem como ir para o céu gostando do que tem aqui. Não tem como. Não tem como agradar a Deus gostando do que tem aqui. Não tem como ter uma fé firmada na rocha gostando do que tem aqui. Eu estava fazendo um evangelismo, uma fazenda, quando eu era pastor de hospital. E nessa fazenda tinha um senhor. Todas as mãos estavam lá. Só que quando ele chegava alcoolizado, cheio do mel. Só que uma coisa interessante é que ele prestava atenção, ele ficava ali vidrado na gente, né? Estava ali falando. Eu já tinha visitado, a esposa dele era surda e muda, mas estava sempre lá. O filho dele também estava sempre lá na igreja. E uma coisa interessante é que as pessoas daquele lugar, eles andavam 2, 3 quilômetros de pé. Tinha gente que andava até 5 quilômetros para chegar ao local. Era uma fazenda. E eles iam para lá. Eu digo, rapaz, o que faz essas pessoas andarem tanto para ouvir aqui a palavra de Deus? Essa necessidade de Deus. E um dia eu estava pregando sobre o céu. Sobre o céu que Deus está preparando para os seus filhos, para aqueles que vão ser fiéis, perseverantes. E eu perguntei, quantos querem ir para o céu? E esse alcoólatra bêbado levantou a mão. Ficou em pé e disse, eu vou para o céu. Eu acho que ele não está entendendo. Eu perguntei quem quer ir para o céu. Acho que ele não entendeu a pergunta. Eu perguntei de novo, quem quer ir para o céu? Ele levantou a mão e ficou em pé e disse, eu quero ir para o céu. Eu já tinha amizade com o auditório, eu estava ali pregando já mais de uma semana, com ele também. E ele estava alcoolizado mais uma vez. Eu disse, me diga uma coisa, me ajude aqui a pensar. O que vai ter no céu? Eles começaram a pensar, não sabia. Eu disse, então vamos pensar diferente. O que não vai ter no céu? Vai ter bar no céu? Aquele bebê deu assim uma recuada. Aí a igreja disse, não. E ele ficou assim, né, meio descabeado. Eu digo, vai ter cachaça no céu? E a igreja, não. E aquele bebê ficando assim, né, recuado. Eu digo, queridos, não vai ter bebida no céu? Não vai ter. Não vai ter bar no céu? Não vai ter. Não vai ter cachaça no céu? Aí eu olhei para ele. Eu digo, querido, se não vai ter nada disso no céu, você vai querer estar lá no céu? Rapaz, conseguimos mexer com aquele jovem como nunca tínhamos conseguido mexer durante todo o evangelismo. E ele percebeu que mesmo alcoolizado, algo precisava mudar na vida dele. Eu queria te fazer uma pergunta, jovem. Será que aquilo que você gosta demais vai ter no céu?
Será que aquilo que te afasta de Deus vai estar no céu? Vai ter no céu? Quem sabe aquilo que você está escondendo, que só você sabe, será que vai ter no céu? Querido jovem, tem coisas em nossa vida que está abalando nossa fé. Tem coisas em nossa vida que está nos impedindo de sermos como Daniel, firmes. Tem coisas em nossa vida que está nos impedindo de conhecer o dono da igreja. Estamos na igreja, mas muitos de nós ainda não conhecemos o dono da igreja. Quero fazer um desafio para você. Você vai receber muitos desafios essa noite, mas Deus tem um desafio para você nessa noite. O desafio de chegar pertinho dele e dizer: Senhor, minha fé é tão pequenininha, a ponto de às vezes eu acreditar que o Senhor não existe, a ponto de imaginar que eu estou sozinho, mas eu sei que o Senhor está aí. E quem sabe, às vezes eu tenho escorregado da banana e tenho feito apenas aquilo que eu quero. Mas eu queria hoje, Senhor, pedir para o Senhor aumentar a minha fé. Eu queria pedir hoje, Senhor, que o Senhor tirasse da minha vida aquilo que me impede de ser totalmente Senhor, aquilo que me impede de conhecer o Deus verdadeiro que busca todos os dias na sua vida. Você quer dizer isso para Deus? Você quer? Levanta sua mão se você quer. E se você quer isso, você levanta sua mão, né? Não fique em pé onde você estiver. Isso. Querido Deus, nós somos gratos, Senhor, porque mesmo sendo pecadores, o Senhor não desiste de nós. Nós sabemos que o Senhor não é um motorista sério. O Senhor conhece o passado, o presente e o futuro. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, mas nós não sabemos o que é bom. E é por isso que nessa noite nós queremos suplicar que o Senhor entre na nossa vida, que o Senhor entre no nosso coração, e que o Senhor nos guie, e que o Senhor nos ajude a ser jovens como Daniel, que não permitam que o que o mundo está nos oferecendo enche os nossos olhos e tome conta da nossa vida. Nós queremos que o Senhor tome conta do nosso ser. Então, por favor, Senhor, aumenta a nossa fé. Nos ensina a confiar em Ti. Nos ensina a viver por Ti. E a vida desses jovens, Senhor. Eles escolheram nessa noite estar no melhor lugar. Eles não estão na balada, eles não estão no bar, eles estão na Tua casa. Porque eles querem ouvir a Tua voz. Porque eles querem ter uma experiência eterna contigo. Então, por favor, guia-nos e salva-nos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.